Este é um trabalho de cunho educacional e cultural, sem fins lucrativos. Cultura gastronômica e indústria alimentícia. Os costumes alimentares e as tradições culinárias têm sofrido algum tipo de influência nos métodos e técnicas ao longo do desenvolvimento da indústria alimentícia moderna e contemporânea? A noção de identidade está à mercê dos mecanismos de propaganda e de publicidade relativas aos meios de consumo dos produtos de elite. O ato de se alimentar deixou de ser uma necessidade pura e simples para se transformar em um ritual teatral e ostentatório. A agricultura foi determinante para que o ser humano se tornasse mais humano, no sentido do aproveitamento racional dos recursos encontrados na natureza em sua forma espontânea e sazonal. Também mudou os hábitos alimentares que ajudaram o nosso cérebro a se desenvolver mais e melhor, visto que a digestão dos alimentos in natura demandava muita energia para se aproveitar os nutrientes dessa dieta primitiva. Uma das primeiras formas efetivas de geração do que se entenderia por economia, a agricultura sempre teve papel seminal em todas as sociedades da história. Sendo assim, nada mais natural que também as primeiras formas de distinção social seriam aplicadas a determinadas segregações no campo alimentar. Certas caças e coletas vegetais eram destinadas antes aos deuses e depois aos seus representantes terrenos. Os reis, sacerdotes, guerreiros e demais figurantes da pirâmide social, restando à massa o básico do básico para sua própria subsistência. Os primeiros processos químicos estudados foram os que se transformavam o substrato bruto e recolhido ou plantado da natureza em rica dieta proteica para o ser humano. Com isso, foi possível a grande escalada mundial de nossa espécie em dominar todas as plataformas climáticas e geográficas em nosso planeta. Nos países onde o capitalismo se originou e se desenvolveu plenamente, com as benesses de uma vida com investimentos de bem-estar social, a alimentação é um direito pleno reconhecido, sendo cultivado como uma verdadeira arte a ser respeitada nas regiões periféricas desse processo de riqueza, que veio atingir algumas classes, só muito palidamente implementado muito tempo depois, sem os resultados objetivos que os observados nas potências mundiais. O violento processo colonial criou uma visão de que a culinária regional nos países explorados sofre de um preconceito histórico-social que migrou estrategicamente das elites aristocráticas ao nível mais popular. Ser civilizado é limitar os trejeitos e gosto dos dominadores de maneira que assim se mantivesse os processos de exclusão e estigmatização da massa pobre, inculta e distante da realização pessoal e financeira. Comer e como comer e o que comer passou a ser uma questão de refinamento, de classe social e de condição privilegiada. As tecnologias de produção, beneficiamento e comercialização criaram certas prioridades financeiras em um mercado que, da mesma maneira, criou certos consumidores de acordo com os interesses das elites financeiras. Os produtos de marca se tornaram orgulho de donas de casa e demonstrativo de que os pais de família cumpriram seu papel de provedores responsáveis na sua função de machos alfa. Cada classe social passa a ter um cardápio específico de acordo com sua condição financeira, de maneira que a ostentação periódica do consumo em determinada época do ano, caso dos produtos natalinos, cria uma fantasia de democracia e humanização dos processos cruéis e rígidos que controlam esta mão invisível do mercado. Na atualidade, tais conceitos foram colocados em discussão, visto que a noção de alimentação sadia, de escassez dos recursos naturais, da superpopulação que sai da miséria e entra num patamar de consumo normal, e o reconhecimento dos mecanismos de exploração em massa da massa, pelos gestores de toda a cadeia agroindustrial, abriram uma visão
para novos horizontes relativos aos interesses pessoais dos consumidores em todo o mundo atual. Os movimentos alternativos aos impostos pela indústria se tornaram a bandeira de uma nova concepção de alimentação e cultura gastronômica. A independência em relação das redes que controlam a subjetividade de todos nós representa uma retomada dos processos do reconhecimento das originais necessidades reais que nos fazem seres vivos, conscientes e apreciadores de uma refeição apetecível, saudável e, no mínimo, gostosa.